Eu queria que chamar a atenção de toda a população brasileira e de todos os senadores, porque ontem a Câmara conseguiu aprovar um projeto sobre a questão de discriminar político. Então o Senado tem a obrigação e o comprometimento de barrar uma porcaria, um lixo de um projeto desse. Porque o que está acontecendo com esse país aqui? A gente vai começar a mostrar que errado é certo nesse país aqui, que compensa o crime. Que eu vou dar alguns exemplos aqui, só de um político, que é réu confesso, que ia pegar, não sei, 400 anos de prisão, né? Um governador lá do Rio de Janeiro, que agora está aí falando que vai fazer tour no Rio de Janeiro, está fazendo redes sociais, está dando uma de vítima, como se fosse vítima do que aconteceu. Aí esse cara vira político de novo, porque pode acontecer isso, que eu também não consigo entender alguns eleitores. Aí eu pego e falo para ele que ele é um corrupto, que ele é um ladrão, eu que vou ser preso? Esse cara que acabou com o país? Aí a Câmara tem a audácia de votar um projeto desse. E o que mais me chama a atenção de quem que é o projeto, né, gente? É de uma filha de um ex-presidente da Câmara também, que foi preso por corrupção. Então onde que a gente vai parar com isso? A gente precisa se posicionar aqui, o Senado aqui, para que um lixo de um projeto desse não passe aqui. Porque aí o que vai acontecer? Não pode falar a verdade nesse país mais não. A gente vai poder falar o que a gente pensa de verdade não. Você que é o patrão, você que foi lesado de um político que te roubou, você não vai poder falar na cara dele que ele é ladrão não, porque é discriminação. Aonde que a gente vai chegar? Eu estou vendo aqui, de um tempo para cá também, querendo falar que a Lava Jato é o errado da história. Que a Lava Jato é o malvadão da história. Vocês podem até não concordar quem são os membros da Lava Jato, é um direito que vocês têm de achar se esse aqui eu não identifico com ele, se ele virou político ou deixou de ser, isso aí você tem todo direito. Agora, falar que a Lava Jato não foi importante para o país, a quantidade de réu confesso, a quantidade de político que mostrou ser corrupto, a quantidade de bilhões que foi desviado desse país aqui, querer tratar que a Lava Jato é errada. Eu estava vendo um discurso, não sei de quem que falou lá, mas lá no lugar lá, a Odebrecht estava gerando 5 mil empregos. Pode gerar 15 mil empregos, desde que não esteja propina. Desde que a gente faz as coisas certas aqui. Então o que vocês estão querendo passar para o país é o seguinte, para eu que estou chegando aqui agora como político, vão roubar. Roubar compensa, o crime compensa. A inversão de valores está na cara dura para todo mundo ver aqui nesse país aqui. E aí, o que adianta falar, Cleitinho? Eu estou tentando te alertar. Não estou falando que você quer ouvir, não. Eu estou fazendo aqui, falando que você tem vontade de falar. Que às vezes você não pode falar. Mas eu posso falar por vocês. Sabe o que é o seguinte agora? Né? O bandido está virando herói. O corrupto está virando herói. Agora, quem combate a corrupção está virando bandido. Daqui a pouco eu sou bandido também. A gente está fazendo certo. Daqui a pouco eu vou preso de falar que político que roubou do país, que desviou dinheiro, é corrupto. Hoje o herói é aquele que põe dinheiro dentro da cueca, aí vira capitão cueca. Agora o bandido é que tenta acabar com a corrupção. Então peço aqui ao Senado, aqui, com toda a humildade a todos os senadores, que esse projeto está vindo aqui para o Senado, aqui, que a gente possa votar contra esse projeto. Outra situação que eu queria falar aqui para toda a população brasileira, chamar a atenção, eu vou passar um texto para vocês aqui, gente, porque eu fico impressionado como é que é a situação do país nosso aqui, né? Tem condição, vou fazer uma analogia para vocês aqui, para a população brasileira, tem condição de um ser humano, um homem, uma mulher carregar um elefante? A lógica, né, não tem. É o elefante que carrega um homem ou uma mulher. Mas é mais ou menos assim que funciona o nosso país. É o cidadão, o trabalhador que carrega o Estado nas costas. É o cidadão que serve o Estado. E a lógica é o Estado servir seu povo. E é assim que funciona. Eu queria mostrar para vocês aqui, enquanto a gente debate, né, projeto para poder incriminar um cidadão que fala que o político é corrupto, a gente deveria estar debatendo aqui, é uma reforma política, é uma reforma administrativa, é a reforma tributária, e eu queria mostrar para vocês aqui, olha isso aqui, gente, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, para pagar a maior corrupção do mundo. Tributos no Brasil, vamos lá, vou colocar alguns aqui, viu as médias? Medicamentos, 36%, motocicleta, 44%, luz, 45%, telefone, 47%, gasolina, 57%, cigarro, 81%, vamos lá, produtos alimentícios básicos, carne bovina, 18%, frango, 17%, peixe, 18%, sal, 29%, trigo, 34%, arroz, 18%, óleo de soja, 37%, farinha, 34%, feijão, 18%, açúcar, 40%, leite, 33%, café, 36%, vamos passar para outra aqui, gente, produtos básicos de higiene, sabonete, 42%, shampoo, 52%, condicionador, 47%, é melhor ficar com caspa, aparelho de barbear, 46%,
41%. Vamos passar agora para material escolar. Caneta, 48%. Lápis, 36%. Borracha, 44%. Estojo, 41%. Presta atenção que é quase 50%, gente. Agenda, 44%. Vamos passar para bebidas. Refresco em pó, 38%. Suco, 37%. Água, 45%. Cerveja, 56%. Deixa o povo beber. Cachaça, 83%. Refrigerante, 47%. Eu só bebo refrigerante, viu, gente? CD, 47%. DVD, 51%. Brinquedos, 41%. Louças, pratos, 44%. Copos, 45%. Garrafa térmica, 43%. Olha, quase a média de 50% que você consome é de imposto. Para pagar a mordomia. Privilégio. Vamos lá. Produtos de cama e mesa e banho. Toalhas, 36%. Lençol, 37%. Travesseiro, 36%. Eletrodomésticos, aqui, ó. Tá aqui, um monte de coisa. Sapatos, 37%. Roupas, 37%. Aparelho de som, 38%. Computador, 38%. Fogão, 40%. Telefone celular, 41%. Verticilado, vamos lá. Tijolo, 34%. Telha, 34%. Móveis, 37%. Vaso sanitário, 44%. Agora tem mais aqui. Casa popular, 49%. E fala que é popular. Mensalidade escolar, 37%. Além desses impostos, você paga de 15% a 27% também seu salário de título de imposto de renda. É isso aqui que acontece no nosso país. Fora que tem aqui, ó, plano de saúde, colégio para seus filhos, o tal do IPVA, o tal do IPTU, INSS, FGTS e por aí vai. Então é aqui que funciona o nosso país. O senhor tocou num tema que ontem, na calada da noite, ontem, muito tarde, a Câmara dos Deputados fez uma deliberação desse projeto. De surpresa, teve uma tramitação à velocidade da luz. Assim como também, com todo respeito a quem pensa diferente, foi a tramitação aqui do Zanin, do candidato do Lula ao STF, enquanto que o doutor André Mendonça demorou 5 meses. Mas esse projeto que discrimina os políticos ali é algo surreal. Quando hoje eu fui ler um pouco daquilo, digo, rapaz, não é possível um negócio desse, que tanta prioridade para acontecer, os políticos vão querer se blindar. É isso mesmo que está em curso aí? Se é político, tem que estar exposto à crítica, a toda situação, faz parte da política isso. Então, que esse projeto, eu tenho muita confiança que o nosso presidente aqui não coloque várias comissões, como ele tem feito nos projetos que chegam aqui, né, que coloque para se debater, para a gente fazer audiência pública com a sociedade, porque na Câmara não teve debate. O debate foi excluído. E o povo brasileiro perde. E a mensagem que a gente passa lá para fora, não apenas para essa juventude que está aqui, mas para quem está lá fora assistindo, é uma mensagem negativa, de que político é uma casta superior, diferente. E nós não, estamos aqui como senadores, como parlamentares, mas nós não somos. Nós não somos, nós estamos. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, o senhor conta com o meu apoio para a gente barrar esse projeto, que ele não será nem votado aqui. Obrigado. Senhor presidente, eu vou finalizar. Eu quero só falar o texto que eu mostrei para vocês aqui, sobre essa quantidade de imposto, de tributo que a população paga, quase 50% que você consome é de imposto, e muitas das vezes ele não volta para infraestrutura, para saúde, para educação, muitas das vezes volta para privilégio e para corrupção. Então a gente precisa de uma reforma tributária, reforma política, uma reforma administrativa e uma reforma moral nesse país aqui. E eu queria aqui falar para você, Girão, sobre essa questão do Zanin, com todo respeito à pessoa dele, né, não é nada contra a pessoa dele, mas aqui já na tribuna deixar bem claro, porque o voto é secreto, e eu sou extremamente transparente, onde que eu falei para o meu eleitorado, para a minha base eleitoral, que o meu mandato é compartilhado. E eu vou sempre escutar o povo. O patrão meu é o povo. E o meu mandato é compartilhado com eles. E o meu patrão, que é o povo, e meu mandato é compartilhado, pedindo para não, no caso, não votar nele. E eu estou aqui de antemão já falando que meu voto é o contrário. Tá? Com todo respeito à pessoa dele, mas eu vou votar contrário. E deixar bem claro que eu acho que se a gente quiser mudar essa situação, depende de nós. Eu falo aqui com toda a humildade aqui para o nosso presidente, aqui, o Pacheco, que tem uma PEC aqui que a gente consegue mudar isso. Porque o que
Vou finalizar. O que me chama a atenção é que a gente pode ser nunca demagogo, hipócrita, porque você estava falando da questão do André Mendonça. Acredito que, quando era oposição, pegaram e votaram contra ele. O que está acontecendo agora? Pode acontecer também que a gente está votando contra a indicação do presidente. Então, o que a gente tem que fazer aqui é mudar, é tirar a indicação do presidente. E a gente tem poder para fazer isso. Agora, cabe nós, senadores, ter atitude para isso. E tem PEC para isso. Eu até acho que não deveria ter mandato, tinha que ter mandato para eles. Não tinha que ser vitalício, aposentar, dar um mandato de 8 a 10 anos. Já pensou se os ministros fossem através do voto? Fosse através do povo para votar? Se não fosse indicação política? Vocês acham que estaria julgando semana que vem em questão de discriminação das drogas? Vocês acham que eles teriam coragem de fazer isso? Se fosse através do voto? Você acha que lá para setembro, outubro, teria a questão da questão também da legalizar o aborto? Sabe por quê? Faz uma pesquisa para a população brasileira, que eu sou muito democrático. Eu respeito aqui todos, que fique claro, a opinião de cada um. A gente tem liberdade para isso. Só que é o seguinte, faz um plebiscito, uma questão de pesquisa e pergunta à população brasileira se eles querem legalizar o aborto, se eles querem legalizar as drogas. Você vai ver que vai dar mais de 80% ou mais. Então, será que se os ministros tivessem como ministro através do voto, através do povo, estaria julgando um tipo de lei dessa? É aí que está a moral. Então, eu acho que cabe a nós aqui, o Senado, que eu até escutei do nosso presidente, não sei se foi no final do ano ou no início do ano, dando uma entrevista, ou até aqui falando, cabe aos senadores mudar. Tem situações que a gente consegue mudar sim, e não é nada contra o ministro, não. É para a gente trazer transparência. Qual que é o problema da gente tirar a indicação de presidente? Como que pode um presidente colocar o seu advogado? A hora que tiver lá uma ação contra o presidente, como é que esse advogado faz? Não é nada contra o Zanin, não. Contra a pessoa dele, não. É só uma questão que eu acho que não cabe o político indicar. São poderes independentes. Independentes. E agora eu falo aqui para vossas excelências. Cabe a nós. Porque fica uma demagogia. Quando era o Bolsonaro, a oposição votava contra. Agora é o Lula, a oposição vai votar contra. Então, todos, oposição, governo, é contra a indicação política. Então vamos mudar isso aqui, pô. Cabe a nós. Cabe a nós, senadores, mudar isso aqui. E eu espero contar com todos vocês. E eu acho que depois disso tudo, a hora que passar essa questão da sabatina do Zanin, pelo amor de Deus, comissões, senadores, vamos colocar essa PEC para votar. Muito obrigado, senhor presidente. O famigerado Foro de São Paulo, que terá a sua 26ª reunião acontecendo em Brasília, entre 29 de junho e 2 de julho, tem o destaque da presença de algumas ditaduras sangrentas, como Cuba, Venezuela, Nicarágua. É sempre bom lembrar que nas últimas eleições presidenciais, o TSE proibiu, Tribunal Superior Eleitoral, a divulgação de que Lula mantinha vínculos pessoais e políticos estreitos com pelo menos 2 ditadores truculentos, Daniel Ortega, da Nicarágua, e Nicolás Maduro, da Venezuela. E a verdade é que está sendo exposta aí, inclusive semana retrasada com a presença do Maduro, é que a relação deles é estreita, sim, e não é nada boa para o Brasil, para um povo de bem, que não aceita vilipêndios contra quem quer que seja. O Foro de São Paulo foi criado por Fidel Castro e Lula, cuja primeira reunião foi em São Paulo, a convite do PT, no chamado Encontro de Partidos e Organizações de Esquerda da América Latina e do Caribe, para ser uma frente de partidos políticos e organizações de esquerda com o objetivo de promover a pátria grande bolivariana, com a integração latino-americana no aspecto econômico, político e cultural. Quem primeiro divulgou a sua existência, modus operandi e intenções, foi o advogado paulista José Carlos Graça Wagner. Hoje, mais de 100 partidos e organizações políticas fazem parte, dentre eles os seguintes partidos brasileiros: PDT, Partido Comunista do Brasil, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e o PT. Muitos dos objetivos do Foro de São Paulo atentam contra a soberania brasileira. E o Brasil é tido, desde o início, como a galinha dos ovos de ouro
pelas suas dimensões continentais e pujança econômica, financiando com recurso público do dinheiro seu, do dinheiro do contribuinte brasileiro, o projeto de poder da hegemonia da esquerda em toda a América Latina. Desde que assumiu o governo em seu terceiro mandato, Lula vem priorizando a agenda externa, com gastos exorbitantes, como já nos pronunciamos aqui, mas imbuído de fortalecer a frente de partidos políticos e organizações de esquerda em nível mundial, especialmente no eixo sul, retomando com afoiteza o projeto da hegemonia da esquerda latino-americana, tendo trazido, inclusive, o ditador venezuelano Nicolás Maduro ao Brasil, que vergonhosamente subiu a rampa do Palácio do Planalto com honras, tentando passar para a opinião pública uma narrativa que não condiz com a trágica realidade vivida pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs venezuelanas, que a cada 10 venezuelanos e venezuelanas, 9 estão na linha da pobreza. Isso não era assim, porque eu visitei a Venezuela há 25 anos atrás e fiquei encantado com a pujança daquele país. Foi destruído por essa ditadura, que até violência sexual contra opositores tem denúncias internacionais, fora a perseguição de todo tipo. Depois de ter destruído um dos países mais ricos da América Latina, Maduro pleiteia agora entrar para a BRICS. Em extensa matéria publicada na revista Veja, com o título Conheça o Foro de São Paulo, o maior inimigo do Brasil, o jornalista Felipe Moura Brasil destaca o Foro de São Paulo como a mais vasta organização política que já existiu na América Latina e, sem dúvida, uma das maiores do mundo. Dele participam todos os governantes esquerdistas do continente. Mas não é uma organização de esquerda como outra qualquer. Ela reúne também organizações vinculadas ao narcotráfico e à indústria dos sequestros, todas empenhadas numa articulação estratégica comum e na busca de vantagens mútuas. Outra estudiosa do tema, a professora Graça Salgueiro, relata que a primeira reunião do foro, ocorrida em 2 de julho de 1990, na cidade de São Paulo, além dos países da América do Sul e Central, que fossem de esquerda, também participaram representantes de grupos terroristas, como as Farc, o ELN, Exército de Libertação Nacional da Colômbia, e o Sendero Luminoso, de inspiração maoísta do Peru. Como a última edição desse Foro de São Paulo aconteceu na Venezuela, em 2019, muitos pensaram que tal ameaça já era a página virada. Mas o que estamos vendo agora é o presidente Lula cada vez mais voltado aos interesses ideológicos dos países comunistas que precisam do dinheiro do Brasil para financiar as suas economias falidas. Visando evitar desvios de recursos via BNDES, entrei com um projeto de lei proibindo o financiamento de países estrangeiros enquanto existirem brasileiros passando fome, como já aconteceu anteriormente nos governos do PT, com vários calotes dessas ditaduras. Ninguém esquece que um dos empréstimos concedidos a Cuba pelo BNDES teve como garantia aceita pelo banco a entrega de charutos. Parece piada, mas não é. O Senado tem a obrigação de ter um posicionamento firme perante essa articulação política que pretende fortalecer uma ameaça ao desenvolvimento do Brasil. Por isso, eu e o senador Cleitinho
demos entrada em 2 requerimentos de informações, um deles dirigido ao ministro das Relações Exteriores e o outro ao ministro-chefe da Casa Civil. A partir dessas informações, avançaremos em outras providências em defesa da soberania nacional. Encerro dizendo, senhor presidente, que a hora é de união, especialmente da direita conservadora do Brasil. Hora de estar unido em torno de pautas que preservam o valor da vida, desde a concepção até a morte natural e a preservação da família, a base de tudo em uma sociedade. Conclamo, inclusive, os brasileiros com a visão de mundo mais à esquerda, mas que estão chocados com a crescente inversão de valores em curso, pautada por razões puramente ideológicas, gerando uma crise moral sem precedentes. São tempos muito difíceis, é verdade, em que existe um aparente domínio das forças das trevas. E eu quero comentar um projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, senadora Damares, que altera a Lei 2.720. E essa lei, senadora, tipifica crimes de discriminação contra pessoas politicamente expostas. Veja bem, um político que foi eleito com voto do povo, que é representante do povo, em qualquer instância de poder, dos 3 poderes, governadores, vereadores, faz uma besteira, comete uma ilegalidade, é suspeito, o povo brasileiro que paga a conta não vai poder falar absolutamente nada, senão crime de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Senador Girão, querem calar o povo que paga a conta. A Câmara, e eu me admiro, a Câmara passar um projeto desse, e está vindo para o Senado, e cabe a nós rejeitar essa lei que é uma mordaça. Nós que defendemos a democracia, a liberdade de expressão, agora nós vamos, crime de opinião, se eu amanhã eu cometo um erro, uma ilegalidade, um problema, estou sendo investigado, se eu sou investigado por um desvio de dinheiro público e eu passar na rua, o cara fala, ô senador ladrão, ele que vai preso, não sou eu que estou sendo investigado. Que brincadeira é essa, senadora Damares? Senador Marcos, o senhor acabou de retornar, seja bem-vindo ao Senado Federal, mas eu já quero fazer esse apelo para o senhor. Nós somos empregados e servos do povo brasileiro. É inaceitável que esse projeto de lei queira calar a opinião do povo sobre os seus representantes. Independente de se for senador, governador, deputado estadual, federal, nós estamos uma lei da mordaça, e eu tenho certeza que essa lei foi proposta por alguém que tem algum problema e que passou na rua, foi vaiado, que foi hostilizado, e agora isso aqui é uma vacina para castrar a opinião do povo, para calar o povo brasileiro, para impedi-los de criticarem aqueles que o representam. Só que eles que nos elegem, só para lembrar os senhores, direto ou indiretamente, são eles que nos elegem e são eles que pagam a conta. Então quero deixar aqui, senadora Damares, senadora Ana Paula, senadora Jussara, o meu voto de protesto e um pedido aos senhores e senhoras senadores, que nós precisamos ou de engavetar essa lei absurda, que isso vai ser vergonhoso para esse Senado Federal, ou então ter a completa... Bom, como o projeto em si já foi motivado como uma lei de mordaça para proteger autoridades que com certeza fazem coisas erradas, que se fizesse certo não teria medo de ir na rua. A senhora tem medo de ir na rua, senadora Damares? A senhora tem problema em passear no shopping, senadora? A senhora tem problema em sentar numa pizzaria com a sua família e com a sua esposa? Eu não tenho. Aliás, graças a Deus, no passado, senadora Damares, as pessoas, o povo brasileiro, tirava foto com o Chitãozinho Chororó,
com o galã da Globo, com Fagundes, com Tarcísio Meira, não sei o quê, pessoal da Malhação, pessoal do rock and roll. E eu me orgulho muito de hoje passar no aeroporto, pegar um Uber, as pessoas nos conhecerem e falar assim: tira uma foto comigo, que o senhor representa a minha família, o senhor representa meus valores. De nós irmos a lugares públicos, restaurantes, às vezes um bar com a esposa, para tomar uma Coca-Cola, e as pessoas, com licença, posso tirar uma foto com o senhor? Isso me orgulha, porque o povo se orgulha, e eu vou ter medo agora então de me expor, e vou mandar alguém para a prisão, se a pessoa reclamar que eu fiz algo de errado, ou votei aqui numa proposta que é contra o Brasil, contra o povo brasileiro, contra o povo de Santa Catarina. Então, senhor presidente, deixar aqui minha manifestação sobre esse projeto de lei absurdo, vergonhoso, que a Câmara dos Deputados ontem aprovou. A parte, senador Seif. Por favor, senadora. Senador, eu deveria ser uma das pessoas que mais deveria apoiar esse projeto de lei. Eu acho que não tem nessa legislatura uma pessoa que apanha mais que eu. Eu sou louca, eu sou bruxa, eu sou nazista, fascista, eu sou tudo. Eu já fui objeto de carro alegórico, sabia que já fizeram carro alegórico com pé de goiaba e eu lá? Eu já fui fantasia de carnaval, eu já fui bruxa. Tinha uma boate que era um monte de bruxas voando na vassoura e lá estava meu rosto em todas as bruxas. Recentemente, a semana passada, eu era traficante. Me associaram a tráfico de drogas por causa de uma operação que um avião da igreja que meu tio é pastor foi encontrado com drogas. O avião seria roubado, o piloto assassinado. Eu estou quieta, porque eu não quero atrapalhar as investigações da Polícia Federal. Mas eu vou trazer as informações aqui. E vou pedir, inclusive, que alguns parlamentares peçam desculpa. Porque a pessoa que mais luta contra o tráfico no país sou eu. Luto muito contra o narcotráfico. Então, se tinha alguém que ia querer muito que esse projeto fosse aprovado, seria eu. Eu sou vaiada em avião, gospem em mim, gritam comigo, sou ameaçado o tempo todo. Mas se tem alguém que vai lutar contra esse projeto, sou eu. Mesmo que me xingam, eu vou defender o direito do povo, fazer as críticas a nós parlamentares. Sabe por quê? Na hora que eu me propus a ser parlamentar, eu assumi o risco. Se não quer ser criticado, não assuma o risco. Não vá disputar a eleição lá na urna. Então, concordo com o senhor, nós vamos trabalhar muito para que essa matéria não passe aqui e vou ficar exposta. Podem continuar gritando, berrando contra a senadora Damares. Podem continuar. E sabe como é que eu vou responder? Trabalhando, mostrando a minha pauta, mostrando a minha condição técnica de estar aqui dentro. Sabe como é que eu vou responder? Chamando esse Brasil para uma grande reconciliação. Chega de ódio, senador. Chega de confusão no meu país. Enquanto nós ficarmos nessas brigas desnecessárias, nós seremos um dos últimos países na educação, na tecnologia, na segurança pública. Parabéns pelo seu pronunciamento e eu tenho certeza que os nossos senadores todos da oposição vão votar contra essa proposta. Todos têm o direito de liberdade de expressão. E essa é uma liberdade que nós estamos aqui, especialmente esse grupo que chegou, para lutar muito pela garantia dessa liberdade. Pela uma parte, se o presidente permitir, por favor, senador. Só complementar, há pouco tempo foi colocado pelo senador Cleitinho esse mesmo tema, eu fiz uma parte, eu não vou repetir o que eu falei, eu vou apenas adicionar. O senhor fez uma pergunta de quem, esse projeto deve ter sido originário de alguém que, de uma certa forma, foi criticado, e é verdade, né? É o projeto da filha do ex-deputado federal Eduardo Cunha. E eu queria colocar mais um dado. A gente tem que ver que teve coisas ali que na última hora conseguiram diminuir uma redução de danos desse projeto, né? Algumas coisas eles tiraram do que foi dito aqui. Mas está lá, por exemplo, você vai poder movimentar, o político condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, vai poder continuar movimentando. Até não ser condenado pelo STF. Vai continuar movimentando, conta bancária, essa coisa toda. Então, é algo que a gente precisa de muita calma nessa hora, né? Faço minhas palavras
senadora Damares, que foi muito feliz. O país precisa de pacificação, mas a gente precisa dar o exemplo aqui, né? A nossa casa revisora da República está próximo da sociedade, e a gente só vai ficar próximo quando a gente votar coisas de interesse da sociedade, não isso que é de interesse de político. Que já tem privilégio demais, tem mordomia demais, diga-se de passagem. Muito obrigado. O Brasil vive um período, um tempo de apagão das liberdades. Não se tem, como antigamente, a cultura das garantias no patamar que é assegurado na Constituição Federal. Hoje, direitos são violados. Hoje, direitos são violados, garantias violadas e, o pior, muitas vezes, por alguém que deveria proteger essas garantias. Então, matéria que venham no sentido de referendar aquilo que a Constituição assegurou como garantia para o cidadão brasileiro, nós temos que ter toda a cautela, todo o cuidado na hora de analisar, na hora de votar. Eu não conheço o texto desse projeto de lei ainda na sua integridade. É uma matéria que vou estudar com muito zelo, com muito cuidado. Eu mesmo já votei matéria neste parlamento aqui, em momento anterior, olhando para o contexto da época e depois que me arrependi, em razão da prática que se adota no Brasil, mesmo sem essa norma, mesmo sem essa lei. Então, matéria que venha no sentido de reduzir as liberdades, de punir, castigar o cidadão de bem, nós teremos todo o cuidado, toda a cautela na hora de apreciar e votar. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e esse é um assunto que deve ter de todos nós uma atenção muito especial. Eu queria chamar a atenção de toda a população brasileira e de todos os senadores, porque ontem a Câmara conseguiu aprovar um projeto sobre a questão de discriminar político. Então o Senado tem a obrigação e o comprometimento de barrar uma porcaria, um lixo de um projeto desse. Porque o que está acontecendo com esse país aqui? A gente vai começar a mostrar que errado é certo nesse país aqui, que compensa o crime. Que eu vou dar alguns exemplos aqui, só de um político, que é réu confesso, que ia pegar, não sei, 400 anos de prisão, né? Um governador lá do Rio de Janeiro, que agora está aí falando que vai fazer tour no Rio de Janeiro, está fazendo redes sociais, está dando uma de vítima, como se fosse vítima do que aconteceu. Aí esse cara vira político de novo, porque pode acontecer isso, que eu também não consigo entender alguns eleitores. Aí eu pego e falo para ele que ele é um corrupto, que ele é um ladrão, eu que vou ser preso? Esse cara que acabou com o país? Aí a Câmara tem a audácia de votar um projeto desse. E o que mais me chama a atenção de quem que é o projeto, né, gente? É de uma filha de um ex-presidente da Câmara também, que foi preso por corrupção. Então onde que a gente vai parar com isso? A gente precisa se posicionar aqui, o Senado aqui, para que um lixo de um projeto desse não passe aqui. Porque aí o que vai acontecer? Não pode falar a verdade nesse país mais não. A gente vai poder falar o que a gente pensa de verdade não. Você que é o patrão, você que foi lesado de um político que te roubou, você não vai poder falar na cara dele que ele é ladrão não, porque é discriminação. Aonde que a gente vai chegar? Eu estou vendo aqui, de um tempo para cá também, querendo falar que a Lava Jato é o errado da história. Que a Lava Jato é o malvadão da história. Vocês podem até não concordar quem são os membros da Lava Jato, é um direito que vocês têm de achar se esse aqui eu não identifico com ele, se ele virou político ou deixou de ser, isso aí você tem todo direito. Agora, falar que a Lava Jato não foi importante para o país, a quantidade de réu confesso, a quantidade de político que mostrou ser corrupto, a quantidade de bilhões que foi desviado desse país aqui, querer tratar que a Lava Jato é errada. Eu estava vendo um discurso, não sei de quem que falou lá, mas lá no lugar lá, a Odebrecht estava gerando 5 mil empregos. Pode gerar 15 mil empregos, desde que não esteja propina. Desde que a gente faz as coisas certas aqui. Então o que vocês estão querendo passar para o país é o seguinte, para eu que estou chegando aqui agora como político, vão roubar. Roubar compensa, o crime compensa. A inversão de valores está na cara dura para todo mundo ver aqui nesse país aqui. E aí, o que adianta falar, Cleitinho? Eu estou tentando te alertar. Não estou falando que você quer ouvir, não. Eu estou fazendo aqui, falando que você tem vontade de falar. Que às vezes você não pode falar. Mas eu posso falar por vocês. Sabe o que é o seguinte agora? Né? O bandido está virando herói.
O corrupto tá virando herói. Agora, quem combate a corrupção tá virando bandido. Daqui a pouco eu sou bandido também. A gente tá fazendo certo. Daqui a pouco eu vou preso falar que político que roubou do país, que desviou dinheiro, é corrupto. Hoje o herói é aquele que põe dinheiro dentro da cueca, aí vira capitão cueca. Agora o bandido é que tenta acabar com a corrupção. Então peço aqui ao Senado, aqui, com toda a humildade a todos os senadores, que esse projeto está vindo aqui para o Senado, aqui, que a gente possa votar contra esse projeto. Outra situação que eu queria falar aqui para toda a população brasileira, chamar a atenção, eu vou passar um texto para vocês aqui, gente, porque eu fico impressionado como é que é a situação do país nosso aqui, né? Tem condição, vou fazer uma analogia para vocês aqui, para a população brasileira, tem condição de um ser humano, um homem, uma mulher, carregar um elefante? A lógica, né, não tem. É o elefante que carrega um homem ou uma mulher. Mas é mais ou menos assim que funciona o nosso país. É o cidadão, o trabalhador, que carrega o Estado nas costas. É o cidadão que serve o Estado. E a lógica é o Estado servir ao povo. E é assim que funciona. Eu queria mostrar para vocês aqui, enquanto a gente debate, né, projeto para poder incriminar um cidadão que fala que o político é corrupto, a gente deveria estar debatendo aqui, é uma reforma política, é uma reforma administrativa, é a reforma tributária, e eu queria mostrar para vocês aqui, olha isso aqui, gente, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, para pagar a maior corrupção do mundo. Tributos no Brasil, vamos lá, vou colocar alguns aqui, viu as médias? Medicamentos, 36%, motocicleta, 44%, luz, 45%, telefone, 47%, gasolina, 57%, cigarro, 81%, vamos lá, produtos alimentícios básicos, carne bovina, 18%, frango, 17%, peixe, 18%, sal, 29%, trigo, 34%, arroz, 18%, óleo de soja, 37%, farinha, 34%, feijão, 18%, açúcar, 40%, leite, 33%, café, 36%, vamos passar para outra aqui, gente, produtos básicos de higiene, sabonete, 42%, shampoo, 52%, condicionador, 47%, é melhor ficar com caspa, aparelho de barbear, 41%, vamos passar agora para material escolar, caneta, 48%, lápis, 36%, borracha, 44%, estojo, 41%, presta atenção que é quase 50%, gente, agenda, 44%, vamos passar para bebidas. Refresco em pó, 38%. Suco, 37%. Água, 45%. Cerveja, 56%. Deixa o povo beber. Cachaça, 83%. Refrigerante, 47%. Eu só bebo refrigerante, viu, gente? CD, 47%. DVD, 51%. Brinquedos, 41%. Louças, pratos, 44%. Copos, 45%. Garrafa térmica, 43%. Olha, quase a média de 50% que você consome é de imposto. Para pagar a mordomia. Privilégio. Vamos lá. Produtos de cama e mesa e banho, toalhas, 36%, lençol, 37%, travesseiro, 36%, eletrodomésticos, aqui, ó, tá aqui, um monte de coisa, sapatos, 37%, roupas, 37%, aparelho de som, 38%, computador, 38%, fogão, 40%, telefone celular, 41%, vamos lá, tijolo, 34%, telha, 34%, móveis, 37%, vaso sanitário, 44%, agora tem mais aqui, casa popular, 49%, e fala que é popular. Mensalidade escolar, 37%. Além desses impostos, você paga de 15% a 27% também seu salário de título de imposto de renda. É isso aqui que acontece no nosso país. Fora que tem aqui, ó, plano de saúde, colégio para seus filhos, o tal do IPVA, o tal do IPTU, INSS, FGTS e por aí vai. Então é aqui que funciona o nosso país. O senhor tocou num tema que ontem, na calada da noite, ontem, muito tarde, a Câmara dos Deputados fez uma deliberação desse projeto. De surpresa, teve uma tramitação à velocidade da luz. Assim como também, com todo respeito a quem pensa diferente, foi a tramitação aqui do Zanin, do candidato do Lula ao STF, enquanto que o doutor André Mendonça demorou 5 meses. Mas esse projeto que discrimina os políticos ali é algo surreal. Quando hoje eu fui ler um pouco daquilo, digo, rapaz, não é possível um negócio desse, que tanta prioridade para acontecer, os políticos vão querer se blindar. É isso mesmo que está em curso aí? Se é político, tem que estar exposto à crítica, a toda situação, faz parte da política isso. Então, que esse projeto, eu tenho muita confiança que o nosso presidente aqui
coloque várias comissões, como ele tem feito nos projetos que chegam aqui, né, que coloque para se debater, para a gente fazer audiência pública com a sociedade, porque na Câmara não teve debate. O debate foi excluído. E o povo brasileiro perde. E a mensagem que a gente passa lá para fora, não apenas para essa juventude que está aqui, mas para quem está lá fora assistindo, é uma mensagem negativa, de que político é uma casta superior, diferente. E nós não, estamos aqui como senadores, como parlamentares, mas nós não somos. Nós não somos, nós estamos. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, o senhor conta com o meu apoio para a gente barrar esse projeto, que ele não será nem votado aqui. Obrigado. Senhor presidente, eu vou finalizar. Eu quero só falar o texto que eu mostrei para vocês aqui, sobre essa quantidade de imposto, de tributo que a população paga, quase 50% que você consome é de imposto, e muitas das vezes ele não volta para infraestrutura, para saúde, para educação, muitas das vezes volta para privilégio e para corrupção. Então a gente precisa de uma reforma tributária, reforma política, uma reforma administrativa e uma reforma moral nesse país aqui. E eu queria aqui falar para você, Girão, sobre essa questão do Zanin, com todo respeito à pessoa dele, né, não é nada contra a pessoa dele, mas aqui já na tribuna deixar bem claro, porque o voto é secreto, e eu sou extremamente transparente, onde que eu falei para o meu eleitorado, para a minha base eleitoral, que o meu mandato é compartilhado. E eu vou sempre escutar o povo. O patrão meu é o povo. E o meu mandato é compartilhado com eles. E o meu patrão, que é o povo, e meu mandato é compartilhado, pedindo para não, no caso, não votar nele. E eu estou aqui de antemão já falando que meu voto é o contrário. Tá? Com todo respeito à pessoa dele, mas eu vou votar contrário. E deixar bem claro que eu acho que se a gente quiser mudar essa situação, depende de nós. Eu falo aqui com toda a humildade aqui para o nosso presidente, aqui, o Pacheco, que tem uma PEC aqui que a gente consegue mudar isso. Porque o que... Vou finalizar. O que me chama a atenção é que a gente pode ser nunca demagogo, hipócrita, porque você estava falando da questão da André Mendonça. Acredito que, quando era oposição, pegaram e votaram contra ele. O que está acontecendo agora? Pode acontecer também que a gente está votando contra a indicação do presidente. Então, o que a gente tem que fazer aqui é mudar, é tirar a indicação do presidente. E a gente tem poder para fazer isso. Agora, cabe nós, senadores, ter atitude para isso. E tem PEC para isso. Eu até acho que não deveria ter mandato. Tinha que ter mandato para eles. Não tinha que ser vitalício, aposentar, dar um mandato de 8 a 10 anos. Já pensou se os ministros fossem através do voto? Fosse através do povo para votar, se não fosse indicação política? Vocês acham que estaria julgando semana que vem em questão de discriminação das drogas? Vocês acham que eles teriam coragem de fazer isso? Se fosse através do voto? Você acha que lá para setembro, outubro, teria a questão da questão também da legalizar o aborto? Sabe por quê? Faz uma pesquisa para a população brasileira, que eu sou muito democrático. Eu respeito aqui todos, que fique claro, a opinião de cada um. A gente tem liberdade para isso. Só que é o seguinte, faz um plebiscito, uma questão de pesquisa e pergunta à população brasileira se eles querem legalizar o aborto, se eles querem legalizar as drogas. Você vai ver que vai dar mais de 80% ou mais. Então, será que se os ministros tivessem como ministro através do voto, através do povo, estaria julgando um tipo de lei dessa? É aí que está a moral. Então, eu acho que cabe a nós aqui, o Senado, que eu até escutei do nosso presidente, não sei se foi no final do ano ou no início do ano, dando uma entrevista, ou até aqui falando, cabe aos senadores mudar. Tem situações que a gente consegue mudar sim, e não é nada contra o ministro, não. É para a gente trazer transparência. Qual que é o problema da gente tirar a indicação de presidente? Como que pode um presidente colocar o seu advogado? A hora que tiver lá uma ação contra o presidente, como é que esse advogado faz? Não é nada contra o Zanin, não. Contra a pessoa dele, não. É só uma questão que eu acho que não cabe o político indicar. São poderes independentes. Independentes. E agora eu falo aqui para vossas excelências. Cabe a nós. Porque fica uma demagogia. Quando era o Bolsonaro, a oposição votava contra. Agora é o Lula, a oposição vai votar contra. Então, todos, oposição, governo, é contra a indicação política. Então vamos mudar isso aqui, pô. Cabe a nós. Cabe a nós, senadores, mudar isso aqui. E eu espero contar com todos vocês. E eu acho que depois disso tudo, a hora que passar essa questão da sabatina do Zanin, pelo amor de Deus, comissões, senadores, vamos colocar essa PEC para votar. Muito obrigado, senhor presidente. O famigerado Foro de São Paulo, que terá a sua 26ª reunião acontecendo em Brasília, entre 29 de junho e 2 de julho, tem o destaque da presença de algumas ditaduras sangrentas, como Cuba, Venezuela, Nicarágua.
É sempre bom lembrar que nas últimas eleições presidenciais, o TSE proibiu, Tribunal Superior Eleitoral, a divulgação de que Lula mantinha vínculos pessoais e políticos estreitos com pelo menos 2 ditadores truculentos, Daniel Ortega, da Nicarágua, e Nicolás Maduro, da Venezuela. E a verdade é que está sendo exposta aí, inclusive semana retrasada com a presença do Maduro, é que a relação deles é estreita, sim, e não é nada boa para o Brasil, para um povo de bem, que não aceita vilipêndios contra quem quer que seja. O Foro de São Paulo foi criado por Fidel Castro e Lula, cuja primeira reunião foi em São Paulo, a convite do PT, no chamado Encontro de Partidos e Organizações de Esquerda da América Latina e do Caribe, para ser uma frente de partidos políticos e organizações de esquerda com o objetivo de promover a pátria grande bolivariana, com a integração latino-americana no aspecto econômico, político e cultural. Quem primeiro divulgou a sua existência, modus operandi e intenções, foi o advogado paulista José Carlos Graça Wagner. Hoje, mais de 100 partidos e organizações políticas fazem parte, dentre eles os seguintes partidos brasileiros: PDT, Partido Comunista do Brasil, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e o PT. Muitos dos objetivos do Foro de São Paulo atentam contra a soberania brasileira. E o Brasil é tido, desde o início, como a galinha dos ovos de ouro, pelas suas dimensões continentais e pujança econômica, financiando com recurso público do dinheiro seu, do dinheiro do contribuinte brasileiro, o projeto de poder da hegemonia da esquerda em toda a América Latina. Desde que assumiu o governo em seu terceiro mandato, Lula vem priorizando a agenda externa, com gastos exorbitantes, como já nos pronunciamos aqui, mas imbuído de fortalecer a frente de partidos políticos e organizações de esquerda em nível mundial, especialmente no eixo sul, retomando com afoiteza o projeto da hegemonia da esquerda latino-americana, tendo trazido, inclusive, o ditador venezuelano Nicolás Maduro ao Brasil, que vergonhosamente subiu a rampa do Palácio do Planalto com honras, tentando passar para a opinião pública uma narrativa que não condiz com a trágica realidade vivida pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs venezuelanas, que a cada 10 venezuelanos e venezuelanas, 9 estão na linha da pobreza. Isso não era assim, porque eu visitei a Venezuela há 25 anos atrás e fiquei encantado com a pujança daquele país. Foi destruído por essa ditadura, que até violência sexual contra opositores tem denúncias internacionais, fora a perseguição de todo tipo. Depois de ter destruído um dos países mais ricos da América Latina, Maduro pleiteia agora entrar para a BRICS. Em extensa matéria publicada na revista Veja, com o título Conheça o Foro de São Paulo, o maior inimigo do Brasil, o jornalista Felipe Moura Brasil destaca o Foro de São Paulo como a mais vasta organização política que já existiu na América Latina e, sem dúvida, uma das maiores do mundo. Dele participam todos os governantes esquerdistas do continente. Mas não é uma organização de esquerda como outra qualquer. Ela reúne também organizações vinculadas ao narcotráfico e à indústria dos sequestros, todas empenhadas numa articulação estratégica comum e na busca de vantagens
mútuas. Outra estudiosa do tema, a professora Graça Salgueiro, relata que a primeira reunião do foro, ocorrida em 2 de julho de 1990, na cidade de São Paulo, além dos países da América do Sul e Central, que fossem de esquerda, também participaram representantes de grupos terroristas, como as Farc, o ELN, Exército de Libertação Nacional da Colômbia, e o Sendero Luminoso, de inspiração maoísta do Peru. Como a última edição desse Foro de São Paulo aconteceu na Venezuela, em 2019, muitos pensaram que tal ameaça já era página virada. Mas o que estamos vendo agora é o presidente Lula cada vez mais voltado aos interesses ideológicos dos países comunistas que precisam do dinheiro do Brasil para financiar as suas economias falidas. Visando evitar desvios de recursos via BNDES, entrei com um projeto de lei proibindo o financiamento de países estrangeiros enquanto existirem brasileiros passando fome, como já aconteceu anteriormente nos governos do PT, com vários calotes dessas ditaduras. Ninguém esquece que um dos empréstimos concedidos a Cuba pelo BNDES teve como garantia aceita pelo banco a entrega de charutos. Parece piada, mas não é. O Senado tem a obrigação de ter um posicionamento firme perante essa articulação política que pretende fortalecer uma ameaça ao desenvolvimento do Brasil. Por isso, eu e o senador Cleitinho demos entrada em 2 requerimentos de informações, um deles dirigido ao ministro das Relações Exteriores e o outro ao ministro-chefe da Casa Civil. A partir dessas informações, avançaremos em outras providências em defesa da soberania nacional. Encerro dizendo, senhor presidente, que a hora é de união, especialmente da direita conservadora do Brasil. Hora de estar unido em torno de pautas que preservam o valor da vida, desde a concepção até a morte natural e a preservação da família, a base de tudo em uma sociedade. Conclamo, inclusive, os brasileiros com a visão de mundo mais à esquerda, mas que estão chocados com a crescente inversão de valores em curso, pautada por razões puramente ideológicas, gerando uma crise moral sem precedentes. São tempos muito difíceis, é verdade, em que existe um aparente domínio das forças das trevas. E eu quero comentar um projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, senadora Damares, que altera a Lei 2.720. E essa lei, senadora, tipifica crimes de discriminação contra pessoas politicamente expostas. Veja bem, um político que foi eleito com voto do povo, que é representante do povo, em qualquer instância de poder, dos 3 poderes, governadores, vereadores, faz uma besteira, comete uma ilegalidade, é suspeito, o povo brasileiro que paga a conta não vai poder falar absolutamente nada, senão crime de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Senador Girão, querem calar o povo que paga a conta. A Câmara, e eu me admiro, a Câmara passar um projeto desse e está vindo para o Senado, e cabe a nós rejeitar essa lei que é uma mordaça. Nós que defendemos a democracia, a liberdade de expressão, agora nós vamos, crime de opinião, se eu amanhã eu cometo um erro, uma ilegalidade, um problema, estou sendo investigado, se eu sou investigado por um desvio de dinheiro público e eu passar na rua, o cara fala, ô senador ladrão, ele que vai preso, não sou eu que estou sendo investigado. Que brincadeira é essa, senadora Damares? Senador Marcos, o senhor acabou de retornar,
seja bem-vindo ao Senado Federal, mas eu já quero fazer esse apelo para o senhor. Nós somos empregados e servos do povo brasileiro. É inaceitável que esse projeto de lei queira calar a opinião do povo sobre os seus representantes. Independente de se for senador, governador, deputado estadual, federal, nós estamos uma lei da mordaça. E eu tenho certeza que essa lei foi proposta por alguém que tem algum problema e que passou na rua e foi vaiado, que foi hostilizado. E agora, isso aqui é uma vacina para castrar a opinião do povo, para calar o povo brasileiro, para impedi-los de criticarem aqueles que o representam. Só que eles que nos elegem, só para lembrar os senhores, direto ou indiretamente, são eles que nos elegem e são eles que pagam a conta. Então quero deixar aqui, senadora Damares, senadora Ana Paula, senadora Jussara, o meu voto de protesto e um pedido aos senhores e senhoras senadores que nós precisamos ou de engavetar essa lei absurda, que isso vai ser vergonhoso para esse Senado Federal, ou então ter a completa... Bom, como o projeto em si já foi motivado como uma lei de mordaça para proteger autoridades que com certeza fazem coisas erradas, que se fizesse certo não teria medo de ir na rua. A senhora tem medo de ir na rua, senadora Damares? A senhora tem problema em passear no shopping, senadora? A senhora tem problema em sentar numa pizzaria com a sua família e com a sua esposa? Eu não tenho. Aliás, graças a Deus, no passado, senadora Damares, as pessoas, o povo brasileiro, tirava foto com o Chitãozinho Chororó, com o galã da Globo, com o Fagundes, com o Tarcísio Meira, não sei o quê, pessoal da Malhação, pessoal do rock and roll. E eu me orgulho muito de hoje passar no aeroporto, pegar um Uber, as pessoas nos conhecerem e falar assim: tira uma foto comigo, que o senhor representa a minha família, o senhor representa meus valores. De nós irmos a lugares públicos, restaurantes, às vezes um bar com a esposa, para tomar uma Coca-Cola, e as pessoas, com licença, posso tirar uma foto com o senhor? Isso me orgulha, porque o povo se orgulha, e eu vou ter medo agora então de me expor, e vou mandar alguém para a prisão, se a pessoa reclamar que eu fiz algo de errado, ou votei aqui numa proposta que é contra o Brasil, contra o povo brasileiro, contra o povo de Santa Catarina. Então, senhor presidente, deixar aqui minha manifestação sobre esse projeto de lei absurdo, vergonhoso, que a Câmara dos Deputados ontem aprovou. A parte, senador Seif. Por favor, senadora. Senador, eu deveria ser uma das pessoas que mais deveria apoiar esse projeto de lei. Eu acho que não tem nessa legislatura uma pessoa que apanha mais que eu. Eu sou louca, eu sou bruxa, eu sou nazista, fascista, eu sou tudo. Eu já fui objeto de carro alegórico, sabia que já fizeram carro alegórico com pé de goiaba e eu lá? Eu já fui fantasia de carnaval, eu já fui bruxa. Tinha uma boate que era um monte de bruxas voando na vassoura e lá estava meu rosto em todas as bruxas. Recentemente, semana passada, eu era traficante. Me associaram a tráfico de drogas por causa de uma operação que um avião da igreja que meu tio é pastor foi encontrado com drogas. O avião seria roubado, o piloto assassinado. Eu estou quieta, porque eu não quero atrapalhar as investigações da Polícia Federal. Mas eu vou trazer as informações aqui. E vou pedir, inclusive, que alguns parlamentares peçam desculpa. Porque a pessoa que mais luta contra o tráfico no país sou eu. Luto muito contra o narcotráfico. Então, se tinha alguém que ia querer muito que esse projeto fosse aprovado, seria eu. Eu sou vaiada em avião, gospem em mim, gritam comigo, sou ameaçado o tempo todo. Mas se tem alguém que vai lutar contra esse projeto, sou eu. Mesmo que me xingam, eu vou defender o direito do povo, fazer as críticas a nós parlamentares. Sabe por quê? Na hora que eu me propus a ser parlamentar, eu assumi o risco. Se não quer ser criticado, não assuma o risco. Não vá disputar a eleição lá na urna. Então, concordo com o senhor, nós vamos trabalhar muito para que essa matéria não passe aqui e vou ficar exposta.
podem continuar gritando, berrando contra a senadora Damares. Podem continuar. E sabe como é que eu vou responder? Trabalhando, mostrando a minha pauta, mostrando a minha condição técnica de estar aqui dentro. Sabe como é que eu vou responder? Chamando esse Brasil para uma grande reconciliação. Chega de ódio, senador. Chega de confusão no meu país. Enquanto nós ficarmos nessas brigas desnecessárias, nós seremos um dos últimos países na educação, na tecnologia, na segurança pública. Parabéns pelo seu pronunciamento e eu tenho certeza que os nossos senadores todos da oposição vão votar contra essa proposta. Todos têm o direito de liberdade de expressão. E essa é uma liberdade que nós estamos aqui, especialmente esse grupo que chegou, para lutar muito pela garantia dessa liberdade. Pela uma parte, se o presidente permitir, por favor, senador. Só complementar, há pouco tempo foi colocado pelo senador Cleitinho esse mesmo tema, eu fiz uma parte, eu não vou repetir o que eu falei, eu vou apenas adicionar. O senhor fez uma pergunta de quem, esse projeto deve ter sido originário de alguém que, de uma certa forma, foi criticado. E é verdade, né? É o projeto da filha do ex-deputado federal Eduardo Cunha. E eu queria colocar mais um dado. A gente tem que ver que teve coisas ali que, na última hora, conseguiram diminuir uma redução de danos desse projeto. Né? Algumas coisas eles tiraram do que foi dito aqui. Mas está lá, por exemplo, você vai poder movimentar, o político condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, vai poder continuar movimentando. Até não ser condenado pelo STF. Vai continuar movimentando, conta bancária, essa coisa toda. Então, é algo que a gente precisa de muita calma nessa hora, né? Faço minhas palavras, senadora Damares, que foi muito feliz. O país precisa de pacificação, mas a gente precisa dar o exemplo aqui, né? A nossa casa revisora da República está próximo da sociedade e a gente só vai ficar próximo quando a gente votar coisas de interesse da sociedade, não isso que é de interesse de político. Que já tem privilégio demais, tem mordomia demais, diga-se de passagem. Muito obrigado. O Brasil vive um período, um tempo de apagão das liberdades. Não se tem, como antigamente, a cultura das garantias no patamar que é assegurado na Constituição Federal. Hoje, direitos são violados. Hoje, direitos são violados, garantias violadas e, o pior, muitas vezes, por alguém que deveria proteger essas garantias. Então, matéria que venham no sentido de referendar aquilo que a Constituição assegurou como garantia para o cidadão brasileiro, nós temos que ter toda a cautela, todo o cuidado na hora de analisar, na hora de votar. Eu não conheço o texto desse projeto de lei ainda na sua integridade, é uma matéria que vou estudar com muito zelo, com muito cuidado. Eu mesmo já votei matéria neste parlamento aqui, em momento anterior, olhando para o contexto da época e depois que me arrependi, em razão da prática que se adota no Brasil, mesmo sem essa norma, mesmo sem essa lei. Então, matéria que venha no sentido de reduzir as liberdades, de punir, castigar o cidadão de bem, nós teremos todo o cuidado, toda a cautela na hora de apreciar e votar. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e esse é um assunto que deve ter de todos nós uma atenção muito especial. Eu queria chamar a atenção de toda a população brasileira e de todos os senadores, porque ontem a Câmara conseguiu aprovar um projeto sobre a questão de discriminar político. Então o Senado tem a obrigação e o comprometimento de barrar uma porcaria, um lixo de um projeto desse. Porque o que está acontecendo com esse país aqui? A gente vai começar a mostrar que errado é certo nesse país aqui, que compensa o crime. Eu vou dar alguns exemplos aqui, só de um político, que é réu confesso, que ia pegar, não sei, 400 anos de prisão, né? Um governador lá do Rio de Janeiro, que agora está aí falando que vai fazer tour no Rio de Janeiro, está fazendo redes sociais, está dando uma de vítima, como se fosse vítima do que aconteceu.
Aí esse cara vira político de novo, porque pode acontecer isso, que eu também não consigo entender alguns eleitores. Aí eu pego e falo para ele que ele é um corrupto, que ele é um ladrão. Eu que vou ser preso? Esse cara que acabou com o país? Aí a Câmara tem a audácia de votar um projeto desse. E o que mais me chama a atenção de quem que é o projeto, né, gente? É de uma filha de um ex-presidente da Câmara também, que foi preso por corrupção. Então onde que a gente vai parar com isso? A gente precisa se posicionar aqui, o Senado aqui, para que um lixo de um projeto desse não passe aqui. Porque aí o que vai acontecer? Não pode falar a verdade nesse país mais não. A gente vai poder falar o que a gente pensa de verdade não. Você que é o patrão, você que foi lesado de um político que te roubou, você não vai poder falar na cara dele que ele é ladrão não, porque é discriminação. Aonde que a gente vai chegar? Eu estou vendo aqui, de um tempo para cá também, querendo falar que a Lava Jato é o errado da história. Que a Lava Jato é o malvadão da história. Vocês podem até não concordar quem são os membros da Lava Jato, é um direito que vocês têm de achar se esse aqui eu não identifico com ele, se ele virou político ou deixou de ser, isso aí você tem todo direito. Agora, falar que a Lava Jato não foi importante para o país, a quantidade de réu confesso, a quantidade de político que mostrou ser corrupto, a quantidade de bilhões que foi desviado desse país aqui, querer tratar que a Lava Jato é errada. Eu estava vendo um discurso, não sei de quem que falou lá, mas lá no lugar lá, a Odebrecht estava gerando 5 mil empregos. Pode gerar 15 mil empregos, desde que não tenha propina. Desde que a gente faz as coisas certas aqui. Então o que vocês estão querendo passar para o país é o seguinte, para eu que estou chegando aqui agora como político, vão roubar. Roubar compensa, o crime compensa. A inversão de valor está na cara dura para todo mundo ver aqui nesse país aqui. E aí, o que adianta falar, Cleitinho? Eu estou tentando te alertar. Não estou falando que você quer ouvir, não. Eu estou fazendo aqui, falando que você tem vontade de falar. Que às vezes você não pode falar. Mas eu posso falar por vocês. Sabe o que é o seguinte agora? Né? O bandido está virando herói. O corrupto está virando herói. Agora, quem combate a corrupção está virando bandido. Daqui a pouco eu sou bandido também. A gente está fazendo certo. Daqui a pouco eu vou preso de falar que político que roubou do país, que desviou dinheiro, é corrupto. Hoje o herói é aquele que põe dinheiro dentro da cueca, aí vira capitão cueca. Agora o bandido é que tenta acabar com a corrupção. Então peço aqui ao Senado, aqui, com toda a humildade a todos os senadores, que esse projeto está vindo aqui para o Senado, aqui, que a gente possa votar contra esse projeto. Outra situação que eu queria falar aqui para toda a população brasileira, chamar a atenção, eu vou passar um texto para vocês aqui, gente, porque eu fico impressionado como é que é a situação do país nosso aqui, né? Tem condição, vou fazer uma analogia para vocês aqui, para a população brasileira, tem condição de um ser humano, um homem, uma mulher carregar um elefante? A lógica, né, não tem. É o elefante que carrega um homem ou uma mulher. Mas é mais ou menos assim que funciona o nosso país. É o cidadão, o trabalhador que carrega o Estado nas costas. É o cidadão que serve o Estado. E a lógica é o Estado servir ao povo. E é assim que funciona. Eu queria mostrar para vocês aqui, enquanto a gente debate, né, projeto para poder incriminar um cidadão que fala que o político é corrupto, a gente deveria estar debatendo aqui, é uma reforma política, é uma reforma administrativa, é a reforma tributária, e eu queria mostrar para vocês aqui, olha isso aqui, gente, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, para pagar a maior corrupção do mundo. Tributos no Brasil, vamos lá, vou colocar alguns aqui, viu as médias? Medicamentos, 36%, motocicleta, 44%, luz, 45%, telefone, 47%, gasolina, 57%, cigarro, 81%, vamos lá, produtos alimentícios básicos, carne bovina, 18%, frango, 17%, peixe, 18%, sal, 29%, trigo, 34%, arroz, 18%, óleo de soja, 37%, farinha, 34%, feijão, 18%, açúcar, 40%, leite, 33%, café, 36%, vamos passar para outra aqui, gente, produtos básicos de higiene, sabonete, 42%, shampoo, 52%, condicionador, 47%, é melhor ficar com caspa, aparelho de barbear, 41%, vamos passar agora para material escolar. Caneta, 48%. Lápis, 36%. Borracha, 44%. Estojo, 41%. Presta atenção que é quase 50%, gente. Agenda, 44%. Vamos passar para bebidas. Refresco em pó, 38%. Suco, 37%. Água, 45%. Cerveja, 56%. Deixa o povo beber. Cachaça, 83%. Refrigerante, 47%. Eu só bebo refrigerante, viu, gente? CD, 47%. DVD, 51%. Brinquedos, 41%. Louças, pratos, 44%. Copos, 45%. Garrafa térmica, 43%. Olha, quase a média de 50% que você consome é de imposto. Para pagar a mordomia, privilégio. Vamos lá. Produtos de cama e mesa e banho.
Toalhas, 36%. Lençol, 37%. Travesseiro, 36%. Eletrodomésticos, aqui, ó, tá aqui, um monte de coisa. Sapatos, 37%. Roupas, 37%. Aparelho de som, 38%. Computador, 38%. Fogão, 40%. Telefone celular, 41%. Vamos lá. Tijolo, 34%. Telha, 34%. Móveis, 37%. Vaso sanitário, 44%. Agora tem mais aqui. Casa popular, 49%. E fala que é popular. Mensalidade escolar, 37%. Além desses impostos, você paga de 15% a 27% também seu salário de título de imposto de renda. É isso aqui que acontece no nosso país. Fora que tem aqui, ó, plano de saúde, colégio para seus filhos, o tal do IPVA, o tal do IPTU, INSS, FGTS e por aí vai. Então é aqui que funciona o nosso país. O senhor tocou num tema que ontem, na calada da noite, ontem, muito tarde, a Câmara dos Deputados fez uma deliberação desse projeto. De surpresa, teve uma tramitação à velocidade da luz. Assim como também, com todo respeito a quem pensa diferente, foi a tramitação aqui do Zanin, do candidato do Lula ao STF, enquanto que o doutor André Mendonça demorou 5 meses. Mas esse projeto que discrimina os políticos ali é algo surreal. Quando hoje eu fui ler um pouco daquilo, digo, rapaz, não é possível um negócio desse, que tanta prioridade para acontecer, os políticos vão querer se blindar. É isso mesmo que está em curso aí? Se é político, tem que estar exposto à crítica, a toda situação, faz parte da política isso. Então, que esse projeto, eu tenho muita confiança que o nosso presidente aqui não coloque várias comissões, como ele tem feito nos projetos que chegam aqui, né, que coloque para se debater, para a gente fazer audiência pública com a sociedade, porque na Câmara não teve debate. O debate foi excluído. E o povo brasileiro perde. E a mensagem que a gente passa lá para fora, não apenas para essa juventude que está aqui, mas para quem está lá fora assistindo, é uma mensagem negativa, de que político é uma casta superior, diferente. E nós não, estamos aqui como senadores, como parlamentares, mas nós não somos. Nós não somos, nós estamos. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, o senhor conta com o meu apoio para a gente barrar esse projeto, que ele não será nem votado aqui. Obrigado. Senhor presidente, eu vou finalizar. Eu quero só falar o texto que eu mostrei para vocês aqui, sobre essa quantidade de imposto, de tributo que a população paga, quase 50% que você consome é de imposto, e muitas das vezes ele não volta para infraestrutura, para saúde, para educação, muitas das vezes volta para privilégio e para corrupção. Então a gente precisa de uma reforma tributária, reforma política, uma reforma administrativa e uma reforma moral nesse país aqui. E eu queria aqui falar para você, Girão, sobre essa questão do Zanin, com todo respeito à pessoa dele, né, não é nada contra a pessoa dele, mas aqui já na tribuna deixar bem claro, porque o voto é secreto, e eu sou extremamente transparente, onde que eu falei para o meu eleitorado, para a minha base eleitoral, que o meu mandato é compartilhado. E eu vou sempre escutar o povo. O patrão meu é o povo. E o meu mandato é compartilhado com eles. E o meu patrão, que é o povo, e meu mandato é compartilhado, pedindo para não, no caso, não votar nele. E eu estou aqui de antemão já falando que meu voto é o contrário. Tá? Com todo respeito à pessoa dele, mas eu vou votar contrário. E deixar bem claro que eu acho que se a gente quiser mudar essa situação, depende de nós. Eu falo aqui com toda a humildade aqui para o nosso presidente, aqui, o Pacheco, que tem uma PEC aqui que a gente consegue mudar isso. Porque o que... Vou finalizar. O que me chama a atenção é que a gente pode ser nunca demagogo, hipócrita, porque você estava falando da questão do André Mendonça. Acredito que, quando era oposição, pegaram e votaram contra ele. O que está acontecendo agora? Pode acontecer também que a gente está votando contra a indicação do presidente. Então, o que a gente tem que fazer aqui é mudar, é tirar a indicação do presidente. E a gente tem poder para fazer isso. Agora, cabe nós, senadores, ter atitude para isso. E tem PEC para isso. Eu até acho que não deveria ter mandato. Tinha que ter mandato para eles. Não tinha que ser vitalício, aposentar, dar um mandato de 8 a 10 anos. Já pensou se os ministros fossem através do voto?
fosse através do povo para votar, se não fosse indicação política? Vocês acham que estaria julgando semana que vem questão de discriminação das drogas? Vocês acham que eles teriam coragem de fazer isso? Se fosse através do voto? Você acha que lá para setembro, outubro, teria a questão da questão também da legalizar o aborto? Sabe por quê? Faz uma pesquisa para a população brasileira, que eu sou muito democrático. Eu respeito aqui todos, que fique claro, a opinião de cada um. A gente tem liberdade para isso. Só que é o seguinte, faz um plebiscito, uma questão de pesquisa e pergunta à população brasileira se eles querem legalizar o aborto, se eles querem legalizar as drogas. Você vai ver que vai dar mais de 80% ou mais. Então, será que se os ministros tivessem como ministro através do voto, através do povo, estaria julgando um tipo de lei dessa? É aí que está a moral. Então, eu acho que cabe a nós aqui, o Senado, que eu até escutei do nosso presidente, não sei se foi no final do ano ou no início do ano, dando uma entrevista ou até aqui falando, cabe aos senadores mudar. Tem situações que a gente consegue mudar sim, e não é nada contra o ministro, não. É para a gente trazer transparência. Qual que é o problema da gente tirar a indicação de presidente? Como que pode um presidente colocar o seu advogado? A hora que tiver lá uma ação contra o presidente, como é que esse advogado faz? Não é nada contra o Zanin, não. Contra a pessoa dele, não. É só uma questão que eu acho que não cabe o político indicar. São poderes independentes. Independentes. E agora eu falo aqui para vossas excelências, cabe a nós, porque fica uma demagogia. Quando era o Bolsonaro, a oposição votava contra. Agora é o Lula, a oposição vai votar contra. Então, todos, oposição, governo, é contra a indicação política. Então vamos mudar isso aqui, pô. Cabe a nós, senadores, mudar isso aqui. E eu espero contar com todos vocês. E eu acho que depois disso tudo, a hora que passar essa questão da sabatina do Zanin, pelo amor de Deus, comissões, senadores, vamos colocar essa PEC para votar. Muito obrigado, senhor presidente. O famigerado Foro de São Paulo, que terá a sua 26ª reunião acontecendo em Brasília, entre 29 de junho e 2 de julho, tem o destaque da presença de algumas ditaduras sangrentas, como Cuba, Venezuela, Nicarágua. É sempre bom lembrar que nas últimas eleições presidenciais, o TSE proibiu, Tribunal Superior Eleitoral, a divulgação de que Lula mantinha vínculos pessoais e políticos estreitos com pelo menos 2 ditadores truculentos, Daniel Ortega, da Nicarágua, e Nicolás Maduro, da Venezuela. E a verdade é que está sendo exposta aí, inclusive semana retrasada com a presença do Maduro, é que a relação deles é estreita, sim, e não é nada boa para o Brasil, para um povo de bem, que não aceita vilipêndios contra quem quer que seja. O Foro de São Paulo foi criado por Fidel Castro e Lula, cuja primeira reunião foi em São Paulo, a convite do PT, no chamado Encontro de Partidos e Organizações de Esquerda da América Latina e do Caribe, para ser uma frente de partidos políticos e organizações de esquerda com o objetivo de promover a pátria grande bolivariana, com a integração latino-americana no aspecto econômico, político e cultural. Quem primeiro divulgou a sua existência, modus operandi e intenções foi o advogado paulista José Carlos Graça Wagner. Hoje, mais de 100 partidos e organizações políticas fazem parte, dentre eles os seguintes partidos brasileiros: PDT, Partido Comunista do Brasil, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e o PT. Muitos dos objetivos do Foro de São Paulo atentam contra a soberania brasileira. E o Brasil é tido, desde o início, como a galinha dos ovos de ouro, pelas suas dimensões continentais e pujança econômica, financiando com recurso público do dinheiro seu, do dinheiro do contribuinte brasileiro, o projeto de poder da hegemonia da esquerda em toda a América Latina. Desde que assumiu o governo em seu 3º mandato, Lula vem priorizando a agenda externa, com gastos exorbitantes, como já nos pronunciamos aqui,
mas imbuído de fortalecer a frente de partidos políticos e organizações de esquerda em nível mundial, especialmente no eixo sul, retomando com afoiteza o projeto da hegemonia da esquerda latino-americana, tendo trazido, inclusive, o ditador venezuelano Nicolás Maduro ao Brasil, que vergonhosamente subiu a rampa do Palácio do Planalto com honras, tentando passar para a opinião pública uma narrativa que não condiz com a trágica realidade vivida pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs venezuelanas, que a cada 10 venezuelanos e venezuelanas, 9 estão na linha da pobreza. Isso não era assim, porque eu visitei a Venezuela há 25 anos atrás e fiquei encantado com a pujança daquele país. Foi destruído por essa ditadura, que até violência sexual contra opositores tem denúncias internacionais, fora a perseguição de todo tipo. Depois de ter destruído um dos países mais ricos da América Latina, Maduro pleiteia agora entrar para a BRICS. Em extensa matéria publicada na revista Veja, com o título Conheça o Foro de São Paulo, o maior inimigo do Brasil, o jornalista Felipe Moura Brasil destaca o Foro de São Paulo como a mais vasta organização política que já existiu na América Latina e, sem dúvida, uma das maiores do mundo. Dele participam todos os governantes esquerdistas do continente. Mas não é uma organização de esquerda como outra qualquer. Ela reúne também organizações vinculadas ao narcotráfico e à indústria dos sequestros, todas empenhadas numa articulação estratégica comum e na busca de vantagens mútuas. Outra estudiosa do tema, a professora Graça Salgueiro, relata que a primeira reunião do foro, ocorrida em 2 de julho de 1990, na cidade de São Paulo, além dos países da América do Sul e Central, que fossem de esquerda, também participaram representantes de grupos terroristas, como as Farc, o ELN, Exército de Libertação Nacional da Colômbia, e o Sendero Luminoso, de inspiração maoísta do Peru. Como a última edição desse Foro de São Paulo aconteceu na Venezuela, em 2019, muitos pensaram que tal ameaça já era página virada. Mas o que estamos vendo agora é o presidente Lula cada vez mais voltado aos interesses ideológicos dos países comunistas que precisam do dinheiro do Brasil para financiar as suas economias falidas. Visando evitar desvios de recursos via BNDES, entrei com um projeto de lei proibindo o financiamento de países estrangeiros enquanto existirem brasileiros passando fome, como já aconteceu anteriormente nos governos do PT, com vários calotes dessas ditaduras. Ninguém esquece que um dos empréstimos concedidos a Cuba pelo BNDES teve como garantia aceita pelo banco a entrega de charutos. Parece piada, mas não é. O Senado tem a obrigação de ter um posicionamento firme perante essa articulação política que pretende fortalecer uma ameaça ao desenvolvimento do Brasil. Por isso, eu e o senador Cleitinho demos entrada em 2 requerimentos de informações, um deles dirigido ao ministro das Relações Exteriores e o outro ao ministro-chefe da Casa Civil. A partir dessas informações, avançaremos em outras providências em defesa da soberania nacional. Encerro dizendo, senhor presidente, que a hora é de união, especialmente da direita conservadora do Brasil.
Hora de estar unido em torno de pautas que preservam o valor da vida, desde a concepção até a morte natural e a preservação da família, a base de tudo em uma sociedade. Conclamo, inclusive, os brasileiros com a visão de mundo mais à esquerda, mas que estão chocados com a crescente inversão de valores em curso, pautada por razões puramente ideológicas, gerando uma crise moral sem precedentes. São tempos muito difíceis, é verdade, em que existe um aparente domínio das forças das trevas. E eu quero comentar um projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, senadora Damares, que altera a Lei 2.720. E essa lei, senadora, tipifica crimes de discriminação contra pessoas politicamente expostas. Veja bem, um político que foi eleito com voto do povo, que é representante do povo, em qualquer instância de poder, dos três poderes, governadores, vereadores, faz uma besteira, comete uma ilegalidade, é suspeito, o povo brasileiro que paga a conta não vai poder falar absolutamente nada, senão crime de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Senador Girão, querem calar o povo que paga a conta. A Câmara, e eu me admiro, a Câmara passar um projeto desse e está vindo para o Senado, e cabe a nós rejeitar essa lei que é uma mordaça. Nós que defendemos a democracia, a liberdade de expressão, agora nós vamos, crime de opinião, se eu amanhã eu cometo um erro, uma ilegalidade, um problema, estou sendo investigado, se eu sou investigado por um desvio de dinheiro público e eu passar na rua, o cara fala, ô senador ladrão, ele que vai preso, não sou eu que estou sendo investigado. Que brincadeira é essa, senadora Damares? Senador Marcos, o senhor acabou de retornar, seja bem-vindo ao Senado Federal, mas eu já quero fazer esse apelo para o senhor. Nós somos empregados e servos do povo brasileiro. É inaceitável que esse projeto de lei queira calar a opinião do povo sobre os seus representantes. Independente de se for senador, governador, deputado estadual, federal, nós estamos uma lei da mordaça, e eu tenho certeza que essa lei foi proposta por alguém que tem algum problema e que passou na rua, foi vaiado, que foi hostilizado, e agora isso aqui é uma vacina para castrar a opinião do povo, para calar o povo brasileiro, para impedi-los de criticarem aqueles que o representam. Só que eles que nos elegem, só para lembrar os senhores, direto ou indiretamente, são eles que nos elegem e são eles que pagam a conta. Então quero deixar aqui, senadora Damares, senadora Ana Paula, senadora Jussara, o meu voto de protesto e um pedido aos senhores e senhoras senadores, que nós precisamos ou de engavetar essa lei absurda, que isso vai ser vergonhoso para esse Senado Federal, ou então ter a completa... Bom, como o projeto em si já foi motivado como uma lei de mordaça para proteger autoridades que com certeza fazem coisas erradas, que se fizesse certo não teria medo de ir na rua. A senhora tem medo de ir na rua, senadora Damares? A senhora tem problema em passear no shopping, senadora? A senhora tem problema em sentar numa pizzaria com a sua família e com a sua esposa? Eu não tenho. Aliás, graças a Deus, no passado, senadora Damares, as pessoas, o povo brasileiro, tirava foto com o Chitãozinho Chororó, com o galã da Globo, com o Fagundes, com o Tarcísio Meira, não sei o quê, pessoal da Malhação, pessoal do rock and roll. E eu me orgulho muito de hoje passar no aeroporto, pegar um Uber, as pessoas nos conhecerem e falar assim, tira uma foto comigo, que o senhor representa a minha família, o senhor representa meus valores. De nós irmos a lugares públicos, restaurantes, às vezes um bar com a esposa,
para tomar uma Coca-Cola e as pessoas, com licença, posso tirar uma foto com o senhor? Isso me orgulha, porque o povo se orgulha. E eu vou ter medo agora então de me expor e vou mandar alguém para a prisão se a pessoa reclamar que eu fiz algo de errado, ou votei aqui numa proposta que é contra o Brasil, contra o povo brasileiro, contra o povo de Santa Catarina? Então, senhor presidente, deixar aqui minha manifestação sobre esse projeto de lei absurdo, vergonhoso, que a Câmara dos Deputados ontem aprovou. A parte, senador Seif. Por favor, senadora. Senador, eu deveria ser uma das pessoas que mais deveria apoiar esse projeto de lei. Eu acho que não tem nessa legislatura uma pessoa que apanha mais que eu. Eu sou louca, eu sou bruxa, eu sou nazista, fascista, eu sou tudo. Eu já fui objeto de carro alegórico, sabia que já fizeram carro alegórico com pé de goiaba e eu lá? Eu já fui fantasia de carnaval, eu já fui bruxa. Tinha uma boate que era um monte de bruxas voando na vassoura e lá estava meu rosto em todas as bruxas. Recentemente, a semana passada, eu era traficante. Me associaram a tráfico de drogas por causa de uma operação que um avião da igreja que meu tio é pastor foi encontrado com drogas. O avião seria roubado, o piloto assassinado. Eu estou quieta, porque eu não quero atrapalhar as investigações da Polícia Federal. Mas eu vou trazer as informações aqui. E eu vou pedir, inclusive, que alguns parlamentares peçam desculpa. Porque a pessoa que mais luta contra o tráfico no país sou eu. Luto muito contra o narcotráfico. Então, se tinha alguém que ia querer muito que esse projeto fosse aprovado, seria eu. Eu sou vaiada em avião, gospem em mim, gritam comigo, sou ameaçado o tempo todo. Mas se tem alguém que vai lutar contra esse projeto, sou eu. Mesmo que me xingam, eu vou defender o direito do povo, fazer as críticas a nós parlamentares. Sabe por quê? Na hora que eu me propus a ser parlamentar, eu assumi o risco. Se não quer ser criticado, não assuma o risco. Não vá disputar a eleição lá na urna. Então, concordo com o senhor, nós vamos trabalhar muito para que essa matéria não passe aqui e vou ficar exposta. Podem continuar gritando, berrando contra a senadora Damares. Podem continuar. E sabe como é que eu vou responder? Trabalhando, mostrando a minha pauta, mostrando a minha condição técnica de estar aqui dentro. Sabe como é que eu vou responder? Chamando esse Brasil para uma grande reconciliação. Chega de ódio, senador. Chega de confusão no meu país. Enquanto nós ficarmos nessas brigas desnecessárias, nós seremos um dos últimos países na educação, na tecnologia, na segurança pública. Parabéns pelo seu pronunciamento e eu tenho certeza que os nossos senadores todos da oposição vão votar contra essa proposta. Todos têm o direito de liberdade de expressão. E essa é uma liberdade que nós estamos aqui, especialmente esse grupo que chegou, para lutar muito pela garantia dessa liberdade. Pela uma parte, se o presidente permitir, por favor, senador. Só complementar, há pouco tempo foi colocado pelo senador Cleitinho esse mesmo tema, eu fiz uma parte, eu não vou repetir o que eu falei, eu vou apenas adicionar. O senhor fez uma pergunta de quem, esse projeto deve ter sido originário de alguém que, de uma certa forma, foi criticado, e é verdade, né? É o projeto da filha do ex-deputado federal Eduardo Cunha. E eu queria colocar mais um dado. A gente tem que ver que teve coisas ali que na última hora conseguiram diminuir uma redução de danos desse projeto, né? Algumas coisas eles tiraram do que foi dito aqui. Mas está lá, por exemplo, você vai poder movimentar, o político condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, vai poder continuar movimentando. Até não ser condenado pelo STF. Vai continuar movimentando, conta bancária, essa coisa toda. Então, é algo que a gente precisa de muita calma nessa hora, né? Faço minhas palavras, a senadora Damares, que foi muito feliz, o país precisa de pacificação, mas a gente precisa dar o exemplo aqui, né? A nossa casa revisora da República está próximo da sociedade e a gente só vai ficar próximo quando a gente votar coisas de interesse da sociedade, não isso que é de interesse de político. Que já tem privilégio demais, tem mordomia demais, diga-se de passagem. Muito obrigado. O Brasil vive
um período, um tempo de apagão das liberdades. Não se tem, como antigamente, a cultura das garantias no patamar que é assegurado na Constituição Federal. Hoje, direitos são violados. Hoje, direitos são violados, garantias violadas e, o pior, muitas vezes, por alguém que deveria proteger essas garantias. Então, matéria que venham no sentido de referendar aquilo que a Constituição assegurou como garantia para o cidadão brasileiro, nós temos que ter toda a cautela, todo o cuidado na hora de analisar, na hora de votar. Eu não conheço o texto desse projeto de lei ainda na sua integridade, é uma matéria que vou estudar com muito zelo, com muito cuidado. Eu mesmo já votei matéria neste parlamento aqui, em momento anterior, olhando para o contexto da época e depois que me arrependi, em razão da prática que se adota no Brasil, mesmo sem essa norma, mesmo sem essa lei. Então, matéria que venha no sentido de reduzir as liberdades, de punir, castigar o cidadão de bem, nós teremos todo o cuidado, toda a cautela na hora de apreciar e votar. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e esse é um assunto que deve ter de todos nós uma atenção muito especial. Eu queria chamar a atenção de toda a população brasileira e de todos os senadores, porque ontem a Câmara conseguiu aprovar um projeto sobre a questão de discriminar político. Então o Senado tem a obrigação e o comprometimento de barrar uma porcaria, um lixo de um projeto desse. Porque o que está acontecendo com esse país aqui? A gente vai começar a mostrar que errado é certo nesse país aqui, que compensa o crime. Eu vou dar alguns exemplos aqui, só de um político, que é réu confesso, que ia pegar, não sei, 400 anos de prisão, né? Um governador lá do Rio de Janeiro, que agora está aí falando que vai fazer tour no Rio de Janeiro, está fazendo redes sociais, está dando uma de vítima, como se fosse vítima do que aconteceu. Aí esse cara vira político de novo, porque pode acontecer isso, que eu também não consigo entender alguns eleitores. Aí eu pego e falo para ele que ele é um corrupto, que ele é um ladrão, eu que vou ser preso? Esse cara que acabou com o país? Aí a Câmara tem a audácia de votar um projeto desse. E o que mais me chama a atenção de quem que é o projeto, né, gente? É de uma filha de um ex-presidente da Câmara também, que foi preso por corrupção. Então onde que a gente vai parar com isso? A gente precisa se posicionar aqui, o Senado aqui, para que um lixo de um projeto desse não passe aqui. Porque aí o que vai acontecer? Não pode falar a verdade nesse país mais não. A gente não vai poder falar o que a gente pensa de verdade não. Você que é o patrão, você que foi lesado de um político que te roubou, você não vai poder falar na cara dele que ele é ladrão não, porque é discriminação. Aonde que a gente vai chegar? Eu estou vendo aqui, de um tempo para cá também, querendo falar que a Lava Jato é o errado da história. Que a Lava Jato é o malvadão da história. Vocês podem até não concordar quem são os membros da Lava Jato, é um direito que vocês têm de achar se esse aqui eu não identifico com ele, se ele virou político ou deixou de ser, isso aí você tem todo direito. Agora, falar que a Lava Jato não foi importante para o país, a quantidade de réu confesso, a quantidade de político que mostrou ser corrupto, a quantidade de bilhões que foi desviado desse país aqui, querer tratar que a Lava Jato é errada. Eu estava vendo um discurso, não sei de quem que falou lá, mas lá no lugar lá, a Odebrecht estava gerando 5 mil empregos, pode gerar 15 mil empregos, desde que não tenha propina, desde que a gente faz as coisas certas aqui. Então o que vocês estão querendo passar para o país é o seguinte, para eu que estou chegando aqui agora como político, vão roubar compensa, o crime compensa. A inversão de valores está na cara dura para todo mundo ver aqui nesse país aqui. E aí, o que adianta falar, Cleitinho? Eu estou tentando te alertar. Não estou falando que você quer ouvir, não. Eu estou fazendo aqui, falando que você tem vontade de falar. Que às vezes você não pode falar. Mas eu posso falar por vocês. Sabe o que é o seguinte agora? Né? O bandido está virando herói. O corrupto está virando herói. Agora, quem combate a corrupção está virando bandido. Daqui a pouco eu sou bandido também. A gente está fazendo certo. Daqui a pouco eu vou preso de falar que político que roubou do país, que desviou dinheiro, é corrupto. Hoje o herói é aquele que põe dinheiro dentro da cueca, aí vira capitão cueca. Agora o bandido é que tenta acabar com a corrupção. Então peço aqui ao Senado, aqui, com toda a humildade a todos os senadores, que esse projeto está vindo aqui para o Senado, aqui, que a gente possa votar contra esse projeto. Outra situação que eu queria falar aqui para toda a população brasileira, chamar a atenção,
Eu vou passar um texto para vocês aqui, gente, porque eu fico impressionado como é que é a situação do país nosso aqui, né? Tem condição, vou fazer uma analogia para vocês aqui, para a população brasileira. Tem condição de um ser humano, um homem, uma mulher, carregar um elefante? A lógica, né? Não tem. É o elefante que carrega um homem ou uma mulher. Mas é mais ou menos assim que funciona o nosso país. É o cidadão, o trabalhador que carrega o Estado nas costas. É o cidadão que serve o Estado. E a lógica é o Estado servir ao povo. E é assim que funciona. Eu queria mostrar para vocês aqui, enquanto a gente debate, né, projeto para poder incriminar um cidadão que fala que o político é corrupto, a gente deveria estar debatendo aqui, é uma reforma política, é uma reforma administrativa, é a reforma tributária. E eu queria mostrar para vocês aqui, olha isso aqui, gente. O Brasil tem a maior carga tributária do mundo, para pagar a maior corrupção do mundo. Tributos no Brasil, vamos lá, vou colocar alguns aqui, viu as médias. Medicamentos, 36%, motocicleta, 44%. Luz, 45%. Telefone, 47%. Gasolina, 57%. Cigarro, 81%. Vamos lá, produtos alimentícios básicos. Carne bovina, 18%. Frango, 17%. Peixe, 18%. Sal, 29%. Trigo, 34%. Arroz, 18%. Óleo de soja, 37%. Farinha, 34%. Feijão, 18%. Açúcar, 40%. Leite, 33%. Café, 36%. Vamos passar para outra aqui, gente. Produtos básicos de higiene. Sabonete, 42%. Shampoo, 52%. Condicionador, 47%. É melhor ficar com caspa. Aparelho de barbear, 41%. Vamos passar agora para material escolar. Caneta, 48%. Lápis, 36%. Borracha, 44%. Estojo, 41%. Presta atenção que é quase 50%, gente. Agenda, 44%. Vamos passar para bebidas. Refresco em pó, 38%. Suco, 37%. Água, 45%. Cerveja, 56%. Deixa o povo beber. Cachaça, 83%. Refrigerante, 47%. Eu só bebo refrigerante, viu, gente? CD, 47%. DVD, 51%. Brinquedos, 41%. Louças, pratos, 44%. Copos, 45%. Garrafa térmica, 43%. Olha, quase a média de 50% que você consome é de imposto. Para pagar a mordomia, privilégio. Vamos lá. Produtos de cama e mesa e banho. Toalhas, 36%. Lençol, 37%. Travesseiro, 36%. Eletrodomésticos, aqui, ó. Tá aqui, um monte de coisa. Sapatos, 37%. Roupas, 37%. Aparelho de som, 38%. Computador, 38%. Fogão, 40%. Telefone celular, 41%. Verticilado, vamos lá. Tijolo, 34%. Telha, 34%. Móveis, 37%. Vaso sanitário, 44%. Agora tem mais aqui. Casa popular, 49%. E fala que é popular. Mensalidade escolar, 37%. Além desses impostos, você paga de 15% a 27% também seu salário de título de imposto de renda. É isso aqui que acontece no nosso país. Fora que tem aqui, ó, plano de saúde, colégio para seus filhos, o tal do IPVA, o tal do IPTU, INSS, FGTS e por aí vai. Então é aqui que funciona o nosso país. O senhor tocou num tema que ontem, na calada da noite, ontem, muito tarde, a Câmara dos Deputados fez uma deliberação desse projeto. De surpresa, teve uma tramitação à velocidade da luz. Assim como também, com todo respeito a quem pensa diferente, foi a tramitação aqui do Zanin, do candidato do Lula ao STF, enquanto que o doutor André Mendonça demorou 5 meses. Mas esse projeto que discrimina os políticos ali é algo surreal. Quando hoje eu fui ler um pouco daquilo, digo, rapaz, não é possível um negócio desse, que tanta prioridade para acontecer, os políticos vão querer se blindar. É isso mesmo que está em curso aí? Se é político, tem que estar exposto à crítica, a toda situação, faz parte da política isso. Então, que esse projeto, eu tenho muita confiança que o nosso presidente aqui não coloque várias comissões, como ele tem feito nos projetos que chegam aqui, né, que coloque para se debater, para a gente fazer audiência pública com a sociedade, porque na Câmara não teve debate. O debate foi excluído. E o povo brasileiro perde. E a mensagem que a gente passa lá para fora, não apenas para essa juventude que está aqui, mas para quem está lá fora assistindo, é uma mensagem negativa, de que político é uma casta superior, diferente.
E nós não, estamos aqui como senadores, como parlamentares, mas nós não somos. Nós não somos, nós estamos. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, o senhor conta com o meu apoio para a gente barrar esse projeto, que ele não será nem votado aqui. Obrigado. Senhor presidente, eu vou finalizar. Eu quero só falar o texto que eu mostrei para vocês aqui, sobre essa quantidade de imposto, de tributo que a população paga, quase 50% que você consome é de imposto, e muitas das vezes ele não volta para infraestrutura, para saúde, para educação, muitas das vezes volta para privilégio e para corrupção. Então a gente precisa de uma reforma tributária, reforma política, uma reforma administrativa e uma reforma moral nesse país aqui. E eu queria aqui falar para você, Girão, sobre essa questão do Zanin, com todo respeito à pessoa dele, né, não é nada contra a pessoa dele, mas aqui já na tribuna, deixar bem claro, porque o voto é secreto, e eu sou extremamente transparente, onde que eu falei para o meu eleitorado, para a minha base eleitoral, que o meu mandato é compartilhado. E eu vou sempre escutar o povo. O patrão meu é o povo. E o meu mandato é compartilhado com eles. E o meu patrão, que é o povo, e meu mandato é compartilhado, pedindo para não, no caso, não votar nele. E eu estou aqui de antemão já falando que meu voto é o contrário. Tá? Com todo respeito à pessoa dele, mas eu vou votar contrário. E deixar bem claro que eu acho que se a gente quiser mudar essa situação, depende de nós. Eu falo aqui com toda a humildade aqui para o nosso presidente, aqui, o Pacheco, que tem uma PEC aqui que a gente consegue mudar isso. Porque o que... Vou finalizar. O que me chama a atenção é que a gente pode ser nunca demagogo, hipócrita, porque você estava falando da questão da André Mendonça. Acredito que, quando era oposição, pegaram e votaram contra ele. O que está acontecendo agora? Pode acontecer também que a gente está votando contra a indicação do presidente. Então, o que a gente tem que fazer aqui é mudar, é tirar a indicação do presidente. E a gente tem poder para fazer isso. Agora, cabe nós, senadores, ter atitude para isso. E tem PEC para isso. Eu até acho que não deveria ter mandado, tinha que ter mandado para eles. Não tinha que ser vitalício, aposentar, dar um mandato de 8 a 10 anos. Já pensou se os ministros fossem através do voto? Fosse através do povo para votar? Se não fosse indicação política? Vocês acham que estaria julgando semana que vem questão de discriminação das drogas? Vocês acham que eles teriam coragem de fazer isso? Se fosse através do voto? Você acha que lá para setembro, outubro, teria a questão da questão também da legalizar o aborto? Sabe por quê? Faz uma pesquisa para a população brasileira, que eu sou muito democrático. Eu respeito aqui todos, que fique claro, a opinião de cada um. A gente tem liberdade para isso. Só que é o seguinte, faz um plebiscito, uma questão de pesquisa e pergunta à população brasileira se eles querem legalizar o aborto, se eles querem legalizar as drogas. Você vai ver que vai dar mais de 80% ou mais. Então, será que se os ministros tivessem como ministro através do voto, através do povo, estaria julgando um tipo de lei dessa? É aí que está a moral. Então, eu acho que cabe a nós aqui, o Senado, que eu até escutei do nosso presidente, não sei se foi no final do ano ou no início do ano, dando uma entrevista ou até aqui falando, cabe aos senadores mudar. Tem situações que a gente consegue mudar sim, e não é nada contra o ministro, não. É para a gente trazer transparência. Qual que é o problema da gente tirar a indicação de presidente? Como que pode um presidente colocar o seu advogado? A hora que tiver lá uma ação contra o presidente, como é que esse advogado faz? Não é nada contra o Zanin, não. Contra a pessoa dele, não. É só uma questão que eu acho que não cabe o político indicar. São poderes independentes. Independentes. E agora eu falo aqui para vossas excelências. Cabe a nós. Porque fica uma demagogia. Quando era o Bolsonaro, a oposição votava contra. Agora é o Lula, a oposição vai votar contra. Então, todos, oposição, governo, é contra a indicação política. Então vamos mudar isso aqui, pô. Cabe a nós. Cabe a nós, senadores, mudar isso aqui. E eu espero contar com todos vocês. E eu acho que depois disso tudo, a hora que passar essa questão da sabatina do Zanin, pelo amor de Deus, comissões, senadores, vamos colocar essa PEC para votar. Muito obrigado, senhor presidente. O famigerado Foro de São Paulo, que terá a sua 26ª reunião acontecendo em Brasília, entre 29 de junho e 2 de julho, tem o destaque da presença de algumas ditaduras sangrentas, como Cuba, Venezuela, Nicarágua. É sempre bom lembrar que nas últimas eleições presidenciais, o TSE proibiu, Tribunal Superior Eleitoral, a divulgação de que Lula mantinha vínculos pessoais e políticos estreitos com pelo menos 2 ditadores truculentos, Daniel Ortega, da Nicarágua, e Nicolás Maduro, da Venezuela. E a verdade é que está sendo exposta aí, inclusive semana retrasada com a presença do Maduro, é que a relação deles é estreita, sim, e não é nada boa.
para o Brasil, para um povo de bem, que não aceita vilipêndios contra quem quer que seja. O Foro de São Paulo foi criado por Fidel Castro e Lula, cuja primeira reunião foi em São Paulo, a convite do PT, no chamado Encontro de Partidos e Organizações de Esquerda da América Latina e do Caribe, para ser uma frente de partidos políticos e organizações de esquerda com o objetivo de promover a pátria grande bolivariana, com a integração latino-americana no aspecto econômico, político e cultural. Quem primeiro divulgou a sua existência, modus operandi e intenções foi o advogado paulista José Carlos Graça Wagner. Hoje, mais de 100 partidos e organizações políticas fazem parte, dentre eles os seguintes partidos brasileiros: PDT, Partido Comunista do Brasil, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e o PT. Muitos dos objetivos do Foro de São Paulo atentam contra a soberania brasileira. E o Brasil é tido, desde o início, como a galinha dos ovos de ouro, pelas suas dimensões continentais e pujança econômica, financiando com recurso público, do dinheiro seu, do dinheiro do contribuinte brasileiro, o projeto de poder da hegemonia da esquerda em toda a América Latina. Desde que assumiu o governo em seu terceiro mandato, Lula vem priorizando a agenda externa, com gastos exorbitantes, como já nos pronunciamos aqui, mas imbuído de fortalecer a frente de partidos políticos e organizações de esquerda em nível mundial, especialmente no eixo sul, retomando com afoiteza o projeto da hegemonia da esquerda latino-americana, tendo trazido, inclusive, o ditador venezuelano Nicolás Maduro ao Brasil, que vergonhosamente subiu a rampa do Palácio do Planalto com honras, tentando passar para a opinião pública uma narrativa que não condiz com a trágica realidade vivida pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs venezuelanas, que a cada 10 venezuelanas, 9 estão na linha da pobreza. Isso não era assim, porque eu visitei a Venezuela há 25 anos atrás e fiquei encantado com a pujança daquele país. Foi destruído por essa ditadura, que até violência sexual contra opositores tem denúncias internacionais, fora a perseguição de todo tipo. Depois de ter destruído um dos países mais ricos da América Latina, Maduro pleiteia agora entrar para a BRICS. Em extensa matéria publicada na revista Veja, com o título Conheça o Foro de São Paulo, o maior inimigo do Brasil, o jornalista Felipe Moura Brasil destaca o Foro de São Paulo como a mais vasta organização política que já existiu na América Latina e, sem dúvida, uma das maiores do mundo. Dele participam todos os governantes esquerdistas do continente. Mas não é uma organização de esquerda como outra qualquer. Ela reúne também organizações vinculadas ao narcotráfico e à indústria dos sequestros, todas empenhadas numa articulação estratégica comum e na busca de vantagens mútuas. Outra estudiosa do tema, a professora Graça Salgueiro, relata que a primeira reunião do foro, ocorrida em 2 de julho de 1990, na cidade de São Paulo, além dos países da América do Sul e Central, que fossem de esquerda, também participaram representantes de grupos terroristas, como as Farc, o ELN, Exército de Libertação Nacional da Colômbia, e o Sendero Luminoso, de inspiração maoísta do Peru. Como a última edição desse Foro de São Paulo aconteceu na Venezuela, em 2019, muitos pensaram que tal ameaça já era página
virada. Mas o que estamos vendo agora é o presidente Lula cada vez mais voltado aos interesses ideológicos dos países comunistas que precisam do dinheiro do Brasil para financiar as suas economias falidas. Visando evitar desvios de recurso via BNDES, entrei com um projeto de lei proibindo o financiamento de países estrangeiros enquanto existirem brasileiros passando fome, como já aconteceu anteriormente nos governos do PT, com vários calotes dessas ditaduras. Ninguém esquece que um dos empréstimos concedidos a Cuba pelo BNDES teve como garantia aceita pelo banco a entrega de charutos. Parece piada, mas não é. O Senado tem a obrigação de ter um posicionamento firme perante essa articulação política que pretende fortalecer uma ameaça ao desenvolvimento do Brasil. Por isso, eu e o senador Cleitinho demos entrada em 2 requerimentos de informações, um deles dirigido ao ministro das Relações Exteriores e o outro ao ministro-chefe da Casa Civil. A partir dessas informações, avançaremos em outras providências em defesa da soberania nacional. Encerro dizendo, senhor presidente, que a hora é de união, especialmente da direita conservadora do Brasil. Hora de estar unido em torno de pautas que preservam o valor da vida, desde a concepção até a morte natural e a preservação da família, a base de tudo em uma sociedade. Conclamo, inclusive, os brasileiros com a visão de mundo mais à esquerda, mas que estão chocados com a crescente inversão de valores em curso, pautada por razões puramente ideológicas, gerando uma crise moral sem precedentes. São tempos muito difíceis, é verdade, em que existe um aparente domínio das forças das trevas. E eu quero comentar um projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, senadora Damares, que altera a Lei 2.720. E essa lei, senadora, tipifica crimes de discriminação contra pessoas politicamente expostas. Veja bem, um político que foi eleito com voto do povo, que é representante do povo, em qualquer instância de poder, dos 3 poderes, governadores, vereadores, faz uma besteira, comete uma ilegalidade, é suspeito, o povo brasileiro que paga a conta não vai poder falar absolutamente nada, senão crime de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Senador Girão, querem calar o povo que paga a conta. A Câmara, e eu me admiro, a Câmara passar um projeto desse e está vindo para o Senado, e cabe a nós rejeitar